aqui no canal Só Papo Fino, compartilha com teus amigos, vamos também me seguir lá no meu Instagram, @solpapofino, e segue aqui que a gente vai dar continuidade nos vídeos. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é resiliência. O que é ser resiliente? E eu vou mostrar para vocês os 8 passos que você precisa trabalhar dentro de você para ser uma pessoa resiliente. Ser resiliente é muito importante porque ele é um combo de virtudes. É a maior e a melhor virtude que você pode ter é ser resiliente. Vai te ajudar bastante na vida, te atrair coisas positivas. Fica comigo, logo em seguida eu vou colocar aqui os 8 passos que você tem que fazer, as 8 maneiras que você tem que trabalhar dentro de você para você conquistar essa virtude, ser resiliente. E aí segue no canal que eu vou falar um por um o que seria esses 8 passos para você se tornar uma pessoa. Então, pessoal, aqui segue os 8 modelos que precisam ser construídos para você se tornar uma pessoa resiliente. Ser considerado uma pessoa resiliente. Às vezes você tem muito domínio na habilidade de vínculo, né, que eu vou falar logo em seguida para vocês, e não tem tanto domínio no controle das emoções. Então, é importante você ter todos esses passos, todos esses modelos bem trabalhados dentro de você, para você ser uma pessoa resiliente, tá? Então, o primeiro seria o controle das emoções, que eu venho falando aqui em vários e vários vídeos, né? Você precisa, eu acho que é a missão para os próximos anos, essa transição planetária, né? Novos passos nesse mundo de regeneração. Precisamos ter esse controle emocional. E controle emocional, o segundo seria o controle dos impulsos, bastante usado e importantíssimo agora, que está super em alta, o minimalismo, tá? Que é super interessante, depois eu vou falar para vocês. A empatia precisa ser trabalhada, o otimismo, você precisa ser otimista para ser resiliente. Análise de ambiente, né? Então você criar caminhos, eu vou explicar um por um. Autoeficiência, habilidade de vínculo, que é a socialização, e sentido de vida, que é o propósito. Então, gente, precisa disso tudo para você ser resiliente. Né? Você pensou que ser resiliente era apenas uma pessoa flexível, tolerante, né? Mas não, precisa disso tudo, gente. É um trabalho árduo, mas você adquire um combo de virtudes junto com eles. E eu vou falar para vocês agora, passo a passo, cada um deles, como você deve trabalhar, como você deve treinar para você adquirir, beleza? Então, pessoal, vamos falar agora sobre esses modelos, né? O que seria cada um deles, como você deve trabalhar dentro de você, como você deve treinar, né? Para você adquirir esses modelos aí. Então, o primeiro seria o controle das emoções. Então, o controle das emoções é interessante, precisa ser trabalhado e não é fácil de se trabalhar. Exemplo. Você vai para uma entrevista de trabalho, você vai para uma prova, por exemplo, uma reunião, algo que você tem o foco de ir, certo? Uma coisa importante que você tem para fazer, então é um foco. E aí, você no caminho, o seu carro quebra, né? Ou o seu ônibus, você não consegue pegar o ônibus para chegar na prova. Isso vai abalar você emocionalmente, mas você, com consciência, né, trabalhando a sua resiliência, você vai colocar essas emoções em uma caixinha e vai trabalhar ela depois. Caso você bateu com o carro, você vai resolver isso depois e vai seguir para a sua reunião, para a sua palestra, para a sua prova. Se você perdeu o ônibus, se estava chovendo, se alguém te jogou água, se você está toda molhada, suja para chegar numa prova, mas você chegou, tira todas essas tensões que você passou no percurso, concentra na tua prova, faz e tira essas emoções, trabalha ela lá, deixa ela lá na caixa, esquece ela por alguns minutos e depois que terminar a prova, você vai trabalhar suas emoções, você vai sentir raiva, tristeza, o que você quiser, e depois você vai ter o controle e voltar para as suas emoções positivas, tá? Então, você sabe que existe essa polaridade e essas emoções de polaridade negativa, a gente precisa trabalhar ela dentro de uma caixinha e depois sim digerir elas de formas pacientemente, tá? Então, o controle das emoções é isso.
O controle dos impulsos, né? O que seria o controle dos impulsos? Nós somos seres humanos, nós não somos os animais irracionais. Então temos a consciência, nós não podemos agir por impulso, gente. A gente precisa pensar, a gente precisa saber, fazer a escolha certa. Quem trabalha muito com minimalismo, né, que é uma grande tendência hoje, é trabalhando esses impulsos. Porque, claro, informações são diversas na sua vida. Pessoa consumista, por exemplo, vai lá, quer comprar várias coisas, está na promoção, compra 5. Então, se você é consumista, faça o seguinte, vá tomar um café, vá fazer um lanche, vá tirar um tempo para que você raciocine, tenha consciência de que se você precisa daquele item ou não. Se você consegue viver sem aquele item. Se você consegue viver sem aquele item, não compre. Não seja consumista. Compre aquilo que você necessita. Compre aquilo que tem significado para a sua vida. Ser minimalista não é ser simples e não ter nada na vida. Não, não é isso, né? Desapegar de tudo. É apenas dar sentido a tudo que você se apega. Então, você gostou disso? Me apeguei porque isso me representa, porque tem sentido para minha vida, tem utilidade para minha vida. Você precisa fazer todas essas perguntas e para isso você precisa de tempo. Esse tempo de resposta, gente. Não podemos ser reativos rapidamente. Você está numa briga, por exemplo, o chefe te maltrata, fala mal de você, te desrespeita na frente de todo mundo. Diz que alguém te ligou, vai no banheiro. Trabalha esses impulsos de raiva e de reação. E aí, quando você dissolver a raiva, dissolver essa reação, você volta para ali conscientemente e você vai falar as palavras que você realmente quer falar, que você, do tom de voz que você realmente, que lhe representa, e não influenciado por coisas adversas. Então, ter controle dos impulsos também é importante. Controle das emoções, controle dos impulsos, tá? A empatia seria a terceira. A empatia é super legal porque desenvolve a tolerância, né? A empatia é você colocar no lugar do outro, sem julgamento, sem cultura, sem ser você, tá? É você se colocar realmente no lugar do outro, sendo o outro. Então, isso que ajuda a ter pontos de vistas diferentes. Agrega, porque compartilha, pode ser que aquilo que a outra pessoa sinta, positivo ou negativo, traga algo de informação e aprendizado para você. Então a empatia também é o acolhimento, tolerância e também ajuda você a aprender algo, tá? E seria o otimismo. Gente, não seria uma pessoa resiliente se não fosse otimista. O otimismo é justamente aquelas pessoas que não entram na depressão. O otimista é aquela pessoa que tem consciência da polaridade, que existe sim momentos difíceis, que existem momentos fáceis, momentos felizes, mas isso sempre está havendo a polaridade e o ritmo dessa migração do polo positivo para o polo negativo. Então, conscientemente, o otimista sabe que virá coisas boas, ele foca no positivismo. O positivismo traz pensamentos positivos e te eleva de frequência. Então, além disso, te traz experiências boas, porque os seus pensamentos estão bons. Então, dificilmente você vai sofrer obstáculos extremamente difíceis, porque você é otimista, entendeu? Ser resiliente é ser otimista, é ter controle das emoções, é controlar os impulsos. Além do otimismo, a análise de ambiente é outro fator, né? O outro fator, a análise de ambiente, seria você criar, né? Nós, seres humanos, temos esse diferencial, né? A gente consegue criar a imaginação, nós temos esse poder. Então, criamos caminhos. A análise de ambiente seria criar caminhos, criar possibilidades, estratégias para resolver o problema. Então, quando você se depara com um obstáculo, quando o resiliente se depara com um obstáculo, ele sai daquela posição do obstáculo e começa a observar o que está à volta, o que ele pode fazer de diferente, começa a observar as variáveis, né? E não o erro, tá? E aí, nessas variáveis, ele consegue encontrar um caminho para resolver o problema, tá certo?
Também temos a questão da autoeficiência. A autoeficiência, que é a autorresponsabilidade. Então, você precisa saber que você tem a responsabilidade de criar estratégias para fazer você resolver o problema. Então, esta autorresponsabilidade traz a concentração para você e não para as outras coisas, tá? Então, como eu posso fazer para resolver determinada coisa, e não como fulano, como cicrano, como variantes externas. Você vai tentar, de todas as maneiras, resolver aquele problema. Então, a autoeficiência, a autoeficácia, a autoeficácia faz com que você também contribua para o próximo, porque à medida que você constrói para si, você constrói para o próximo, tá? Então, essa autoeficácia seria você fazer análise de ambiente, através dessa análise de ambiente, você trazer a responsabilidade para si e fazer o que pode para mudar a realidade e resolver o problema, ok? Temos a habilidade de vínculo. Habilidade de vínculo, gente, o ser humano, ele veio para a Terra. Estamos aqui em sociedade, nós estamos assim, um com o outro, nunca sozinho. Então, essa habilidade de socialização, essa habilidade de vínculo, traz possibilidades de ponto de vista diferente, de compartilhamento, de experiência, traz vivências diferentes para você. Então, uma pessoa que é sozinha, vinculada ao seu centro, né, centro de si, só consegue visualizar uma possibilidade. Quando você socializa, você consegue ampliar esse núcleo, de possibilidades e que você pode experienciar. Então, quanto mais possibilidades de experiência, melhor para o resiliente, porque mais aprendizado ele vai ter. E também o sentido de vida, que aí é o último. O sentido de vida, o propósito. Muitas pessoas pensam, gente, que propósito é algo físico, material, que você consegue, uma casa, uma viagem, morar fora do país, entendeu? Então, gente, isso não é propósito de vida. Sabe por quê? Porque propósito de vida, ele é permanente. Se caso você conseguir se mudar para fora, morar fora, acaba teu propósito de vida, acaba teu sentido de vida. Propósito de vida é sentido de vida. Você precisa buscar propósito de vida que tenha vínculo com o que é ser humano, o que é ser humano. Então a gente veio aqui, já tem um sentido de vida, que você já nasceu como ser humano, habitante da Terra, que tem que contribuir para toda a espécie. Então aí já tem um sentido de vida. Mas se você quer trabalhar um sentido de vida, eu vou dar alguns exemplos. Eu já falei para vocês no propósito de vida lá, que eu falei no vídeo de 2020, né? Falando para vocês que eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas. Por exemplo, outras pessoas podem ter o propósito de ser líder, liderança. Adoro, eu quero desenvolver a liderança dentro de mim. Isso é ter propósito de vida. Por quê? Porque eu posso trabalhar em diversas empresas, eu posso perder o emprego, eu posso liderar grandes grupos, posso liderar pequenos grupos e eu ainda assim serei líder. Tá entendendo que não varia? Então, quando eu conquisto a liderança, ela é permanente dentro de mim. Então, ela vai comigo para onde eu for. Então, pessoas pacíficas, eu quero ser uma pessoa pacífica. Então, pacificador é na prisão, é sendo presidente, é sendo pai de família, é sendo obreiro de obras de construção. Você vai ser pacificador pro resto da sua vida e continua contigo e outras e outras e outras. Então, propósito de vida, ele é permanente, é algo que vai ser incluído no seu aspecto de ser humano, tá? Então, gente, contribui para algo íntimo e não algo material que se acaba e se acaba o sentido de vida. Muitas pessoas estão perdendo, não têm consciência, estão sem sentido de vida, sabe? Estão à deriva da sociedade, sem consciência de escolha, né? Sem ter esse tempo que eu te digo de reação para você saber exatamente a escolha que seria legal para você. Tem gente que está à deriva, e voltado com as influências da sociedade. Então é importante você exatamente escolher o que você quer para a sua vida. Para concluir aí o nosso vídeo de hoje, eu trouxe para vocês o que seria ser resiliente. E aí vocês vão concordar comigo
que ser resiliente é um combo de virtudes. Veja bem, ser resiliente, eu fiz um resumo. Ser resiliente é acreditar nos sonhos, tá, gente? Ele acredita que vai dar certo. Isso é ser resiliente. É buscar caminhos e estratégias para vencer os obstáculos. Isso é ser resiliente. É ser corajoso, é ser criativo, é ser otimista, fraterno, tolerante e crente, porque ele acredita que vai dar certo. Então, seja resiliente, né, nesse esse ano novo de 2021. Vamos trabalhar a resiliência em todos os âmbitos da nossa vida, não só o trabalho, em convívio social, família, tudo. Vamos tentar ser resiliente. Então, vocês já sabem aí os modelos que você precisa trabalhar, né? Controle das emoções, controle dos impulsos, empatia, otimismo, análise de ambiente, habilidade de vínculo, sentido de vida, propósito. Então, gente, vamos trabalhar esses passos, vamos botar em prática de forma consciente, tá? Então, você sabe que a gente veio ao mundo para contribuir, né? Nós somos seres humanos com a missão de vida de contribuir com nossas experiências, criando, sim, sempre uns passos de cada vez para evoluir, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o primeiro vídeo do ano. Então, a gente se vê no próximo. Beijo, namastê.